Olá, eu sou a Roberta, estamos aqui de volta para dar continuidade ao projeto Ler para quem não pode ler. Nós estamos no último livro da saga Percy Jackson e os Olimpianos. O livro se chama O Último Olimpiano. Vamos fazer hoje a leitura do capítulo 2. Encontro alguns parentes peixes. Antes de começar a leitura do capítulo, não esqueça de curtir este vídeo, porque assim faz o YouTube mandá-lo para outras pessoas que se interessam sobre o assunto. Vamos à leitura. Sonhos de semideuses são péssimos. O problema é que eles nunca são apenas sonhos. Acabam sendo visões, premonições e todas aquelas outras coisas místicas que fazem meu cérebro doer. Sonhei que estava em um palácio escuro no alto de uma montanha. Infelizmente, eu o reconheci. O Palácio dos Titãs, no topo do Monte Otris, também conhecido como Monte Tamalpais, na Califórnia. Era noite. O pavilhão principal, a céu aberto, era rodeado de colunas gregas e estátuas dos titãs. Tudo negro. Tochas acesas brilhavam contra o piso de mármore, também negro. No centro do salão, um gigante de armadura sofria sob o peso de um redemoinho de nuvens, Atlas, sustentando o céu. Dois outros gigantes estavam de pé diante de um braseiro de bronze ali perto, estudando as imagens das chamas. Uma explosão e tanto, disse um deles. Usavam armadura preta com taxas prateadas como uma noite estrelada. Seu rosto estava coberto por um elmo de guerra com um chifre de carneiro enroscado de cada lado. Não tem importância, afirmou o outro. Esse titã estava vestido com roupas douradas e tinha olhos dourados como os de Cronos. Todo o seu corpo brilhava. Ele me fazia lembrar Apolo, deus do sol, exceto pelo fato de que a claridade do titã era mais desagradável e sua expressão era mais cruel. Os deuses aceitaram o desafio, logo serão destruídos. As imagens no fogo eram difíceis de distinguir. Tempestades, edifícios desmoronando, mortais gritando aterrorizados. Vou para leste comandar nossas forças, disse o titã dourado. Crio, você fica de guarda no Monte Otris. O sujeito dos chifres de carneiro resmungou. Eu sempre fico com as tarefas estúpidas. Senhor do Sul, senhor das constelações, agora tenho que bancar a babá de Atlas enquanto você fica com toda a diversão. Sob o redemoinho de nuvens, Atlas gritou em agonia. Deixem-me sair, malditos! Sou seu maior guerreiro. Livrem-me de meu fardo para que eu possa lutar. Quieto! Rugiu o titã dourado. Você teve sua chance, Atlas. Fracassou. Cronos quer que fique exatamente onde está. E quanto a você, Crio, cumpra seu dever. E se você precisar de mais guerreiros? Perguntou Crio. Nosso traiçoeiro sobrinho de Smoken não vai lhe ser muito útil na luta. O titã dourado sorriu. Não se preocupe com ele. Além disso, os deuses mal poderão enfrentar nosso primeiro desafiozinho. Eles não têm a menor ideia de quantos outros ainda lhe estão reservados. Prestem atenção às minhas palavras. Daqui a poucos dias, o Olimpo estará em ruínas, e nós nos reencontraremos aqui para celebrar o início da Sexta Era. O titã dourado irrompeu em chamas e desapareceu. Certo, resmungou Crio. Ele pode desaparecer em chamas, e eu tenho que usar esses estúpidos chifres de carneiro. A cena mudou. Agora eu estava fora do pavilhão, escondido nas sombras de uma coluna grega. Havia um garoto perto de mim, espiando os titãs. Ele tinha cabelos escuros e sedosos, pele pálida e usava roupas escuras. Meu amigo, Nico de Ângelo, filho de Hades. Ele olhou diretamente para mim com expressão sombria. Está vendo, Percy? Sussurrou ele. O tempo está se esgotando. Acha mesmo que pode vencê-los sem meu plano? Suas palavras caíram sobre mim tão frias quanto o fundo do oceano, e meu sonho escureceu. Percy! Chamou uma voz grave.
Eu tinha a sensação de que minha cabeça havia sido embrulhada em papel alumínio e colocada no micro-ondas. Abri os olhos e vi uma figura grande avultando-se sobre mim nas sombras. Beckendorf? Perguntei esperançoso. Não, irmão. Minha visão entrou em foco. Eu estava olhando para o ciclope, o rosto indistinto, cabelos desgrenhados, o único grande olho castanho cheio de preocupação. Tyson? Meu irmão abriu um sorriso. Ei, seu cérebro está funcionando? Eu não tinha tanta certeza disso. Meu corpo parecia não ter peso e estava frio. Minha voz soava estranha. Eu ouvia Tyson, mas era mais como se eu estivesse ouvindo vibrações dentro do meu crânio, não os sons de hábito. Sentei-me, e um lençol muito fino saiu flutuando. Eu estava em uma cama feita de algas sedosas e entrelaçadas, num quarto revestido de conchas de abalone. Pérolas cintilantes do tamanho de bolas de basquete flutuavam no teto, clareando o ambiente. Eu me encontrava debaixo d'água. Bem, sendo filho de Poseidon, isso não era um problema para mim. Consigo respirar bem debaixo da água, e minhas roupas nem se molham, a menos que eu queira. Mas ainda fiquei um pouco assustado quando um tubarão-martelo entrou pela janela do quarto, me olhou com atenção e então saiu tranquilamente pelo outro lado. Onde? No palácio de papai, disse Tyson. Em outras circunstâncias, eu teria ficado animadíssimo. Nunca tinha visitado o reino de Poseidon, e vinha sonhando com isso havia anos, mas minha cabeça doía. Minha camisa ainda estava salpicada de marcas de queimado em decorrência da explosão. Os ferimentos em meu braço e em minha perna estavam curados. O simples fato de estar no oceano faz isso comigo, desde que passe tempo suficiente. Mas ainda me sentia como se tivesse sido pisoteado por um time de lestrigões calçando chuteiras. Quanto tempo? Nós o encontramos ontem à noite, afundando na água, disse Tyson. E o Princesa Andômeda? Foi pelos ares. Beckendorf estava a bordo. Vocês o encontraram? O rosto de Tyson tornou-se sombrio. Nenhum sinal dele. Sinto muito, irmão. Olhei pela janela para a água de um azul intenso. Beckendorf iria para a universidade no outono. Ele tinha uma namorada, um monte de amigos, a vida toda pela frente. Não podia ter desaparecido. Talvez ele tivesse saído do navio como eu. Talvez tivesse saltado pela murada. Mas e então? Ele não sobreviveria a uma queda de 30 metros da água como eu, e não poderia ter conseguido se distanciar o suficiente da explosão. No fundo, eu sabia que ele estava morto, que havia se sacrificado para destruir o Princesa Andrômeda, que eu o havia abandonado. Pensei em meu sonho. Os titãs discutindo a explosão como se ela não tivesse importância. Nico de Ângelo avisando-me que eu nunca venceria Cronos sem seguir seu plano. Uma ideia perigosa que eu vinha evitando havia mais de um ano. Uma explosão à distância sacudiu o quarto. Uma luz verde brilhou lá fora, deixando todo o mar claro como meio-dia. O que foi isso? Perguntei. Tyson parecia preocupado. Papai vai explicar. Venha, ele está explodindo monstros. O palácio poderia ter sido o lugar mais incrível que eu já tinha visto se não tivesse em pleno processo de destruição. Nadamos até o fim de um longo corredor e fomos lançados para o alto em um geyser. Enquanto subíamos mais alto que telhados, recuperei o fôlego, se é que se pode recuperar o fôlego debaixo da água. O palácio era tão grande quanto a cidade do Monte Olimpo, com pátios amplos, jardins e pavilhões pontuados por colunas. Os jardins eram esculpidos com colônias de coral e plantas marinhas brilhantes. Havia 20 ou 30 edifícios feitos de abalone brancos, mas cintilando com as cores do arco-íris. Peixes e polvos saíam e entravam em disparada pelas janelas. Os caminhos eram demarcados com pérolas reluzentes como luzes de Natal. O pátio principal estava cheio de guerreiros, tritões de cauda de peixe e tronco humano, exceto pelo fato de sua pele ser azul, o que eu nunca havia notado. Alguns cuidavam dos feridos, outros afiavam lanças e espadas. Um deles passou por nós nadando apressado. Seus olhos eram de um verde brilhante,
como aquele fluido que se coloca dentro das pulseiras fluorescentes, e os dentes eram de tubarão. Eles não mostram coisas assim em A Pequena Sereia. Fora do pátio principal havia grandes fortificações, torres, muros, armas anti-cerco, mas a maior parte estava em ruínas. Outras construções ardiam com uma estranha luz verde que eu conhecia bem, fogo grego, que pode queimar mesmo debaixo da água. Mais além, o fundo do mar estendia-se na escuridão. Eu podia ver batalhas sendo travadas com violência, clarões de energia, explosões, o lampejo de exércitos se enfrentando. Um ser humano normal teria achado tudo escuro demais. Quer dizer, um ser humano normal teria sido esmagado pela pressão e congelado pelo frio. Nem mesmo minha visão sensível ao calor conseguia distinguir exatamente o que estava acontecendo. Na extremidade do complexo do palácio, um templo com o telhado de coral vermelho explodiu, lançando fogo e escombros em câmera lenta até os jardins mais distantes. Na escuridão, acima, surgiu uma forma enorme, uma lula maior que um arranha-céu. Ela estava envolta em uma nuvem brilhante de poeira. Pelo menos me pareceu ser poeira, até que dei conta de que se transformara em um enxame de tritões tentando atacar o monstro. A lula desceu sobre o palácio e agitou os tentáculos, esmagando toda uma coluna de guerreiros. Então, um arco brilhante de luz azul disparou do topo de um dos edifícios mais altos. A luz atingiu a lula gigante e o monstro se dissolveu como tinta em água. Papai, disse Tyson apontando para o ponto de onde viera a luz. Ele fez aquilo? De repente eu me sentia mais esperançoso. Meu pai tinha poderes inacreditáveis. Ele era o deus do mar. Podia enfrentar aquele ataque, certo? Talvez me deixasse ajudar. Você já participou da luta? Perguntei a Tyson assombrado. Esmagando cabeças com sua incrível força de ciclope ou algo assim? Tyson ficou aborrecido e eu soube imediatamente que havia feito a pergunta errada. Eu conserto armas, resmungou ele. Venha, vamos encontrar papai. Sei que isso pode parecer esquisito para as pessoas que têm pais normais, mas eu só vira meu pai 4 ou 5 vezes em toda a vida, e nunca por mais de uns poucos minutos. Os deuses gregos não frequentam os jogos de basquete dos filhos. Ainda assim, achei que fosse reconhecer Poseidon assim que o visse. Estava enganado. O teto do templo era um grande deck que fora preparado como um centro de comando. Um mosaico no piso mostrava um mapa preciso da área do palácio e do oceano ao redor, mas o mosaico se movia. Ladrilhos de pedra coloridos, que representavam exércitos diferentes e monstros marinhos, deslocavam-se à medida que as forças de batalha mudavam de posição. Edifícios que ruíam de fato também ruíam na imagenzinha. De pé em torno do mosaico, estudando taciturnos a batalha, havia uma estranha variedade de guerreiros, mas nenhum deles parecia meu pai. Eu procurava um cara grandão e bronzeado, de barba preta, usando bermuda e camiseta de estampa havaiana. Não havia ninguém assim. Um deles era um tritão com 2 caudas de peixe em vez de uma. Sua pele era verde, a armadura dourada com pérolas. O cabelo preto estava amarrado em um rabo de cavalo, e ele parecia jovem, embora isso seja difícil dizer em se tratando de não-humanos. Eles podiam ter 1000 anos ou 3. De pé, ao lado dele, estava um velho com uma densa barba branca e cabelos grisalhos. A armadura parecia pesada demais para ele. Tinha olhos verdes e rugas de expressão em torno dos olhos, mas nesse momento ele não estava sorrindo. Estudava o mapa apoiado em um grande cajado de metal. À sua direita havia uma mulher bonita, com uma armadura verde, de cabelos negros flutuantes e estranhos chifrinhos que pareciam garras de caranguejo. E havia um golfinho comum, mas que olhava o mapa compenetrado. Delfim, disse o velho, mande Palemon e sua legião de tubarões para a frente oeste. Precisamos neutralizar aqueles leviatãs. O golfinho falou em uma voz não articulada, mas pude compreendê-lo em minha mente. Sim, senhor, e saiu em disparada. Olhei consternado para Tyson e depois de volta ao velho. Não parecia possível, mas... Pai? Chamei. O velho me olhou.
Reconheci o brilho em seus olhos, mas seu rosto, ele parecia ter envelhecido 40 anos. Olá, Percy. O que aconteceu com você? Tyson me cutucou. Ele sacudiu a cabeça com tanta força que temi que ela caísse do pescoço, mas Poseidon não pareceu ofendido. Está tudo bem, Tyson, disse ele. Percy, perdoe minha aparência. A guerra tem sido difícil para mim. Mas você é imortal, eu disse baixinho. Pode ter a aparência que quiser. Eu reflito o estado de meu reino, afirmou ele. E nesse momento, seu estado é bastante vergonha. Percy, deixe-me apresentá-lo. Pena que meu tenente Delfim, deus dos golfinhos, tenha acabado de sair. Esta é minha esposa, Anfitrine. Minha querida, a mulher de armadura verde me olhou com frieza, cruzou os braços e disse: com licença, meu senhor, estão precisando de mim na batalha. E se foi nadando. Fiquei bastante constrangido, mas acho que não posso culpá-la. Eu nunca havia pensado muito a esse respeito, mas meu pai tinha uma esposa imortal. Todos os seus romances com mortais, inclusive com minha mãe, bem, provavelmente Anfitrite não gostava muito disso. Poseidon pigarreou. Sim, certo. E este é meu filho Titã. Meu outro filho. Seu filho e herdeiro, corrigiu o sujeito verde. Suas duas caudas de peixe chicoteavam de um lado para o outro. Ele sorriu para mim, mas não havia amabilidade em seus olhos. Olá, Percy Jackson. Finalmente veio ajudar? Ele agia como se eu tivesse atrasado ou fosse preguiçoso. Se é possível enrubescer debaixo da água, isso provavelmente aconteceu comigo. Diga-me o que fazer, falei. Tritão sorriu, como se aquela fosse uma sugestão engraçadinha. Como se eu fosse um alegre cachorrinho que tivesse latido para ele ou algo assim. Ele voltou-se para Poseidon. Vou cuidar da linha de frente, pai, não se preocupe. Eu não vou fracassar. Ele cumprimentou Tyson educadamente com um gesto de cabeça. Por que eu não mereci o mesmo respeito? Depois saiu em disparada do oceano adentro. Poseidon suspirou. Ergueu o cajado que se transformou em sua arma habitual, um imenso tridente. As três pontas brilharam com uma luz azul, e a água à minha volta ferveu com energia. Peço desculpas por isso, ele me disse. Uma imensa serpente marinha surgiu no alto e desceu espiralando em direção ao telhado. Era de um laranja brilhante, e a boca repleta de presas era grande o suficiente para engolir um ginásio inteiro. Sem mal olhar para cima, Poseidon apontou seu tridente para a fera e disparou um raio de energia azul. Cabum! O monstro explodiu em 1 milhão de peixinhos de aquário que fugiram apavorados. Minha família está ansiosa, continuou Poseidon como se nada tivesse acontecido. A batalha contra o oceano está indo mal. Ele apontou para a margem do mosaico. Com o cabo do tridente, bateu na imagem de um tritão maior que os outros, com chifres de touro. Ele parecia estar dirigindo uma carruagem puxada por camarões, e em vez de uma espada, brandia uma serpente viva. Oceano? Eu disse tentando recordar. O titã do mar? Poseidon assentiu. Ele se manteve neutro na primeira guerra entre os deuses e os titãs, mas Cronos o convenceu a lutar. Isso, bem, não é um bom sinal. Oceano não se comprometeria a menos que tivesse certeza de que estava escolhendo o lado vencedor. Ele parece um idiota, falei tentando parecer otimista. Afinal, quem luta com uma cobra? Papai vai dar vários nós nela, disse Tyson com firmeza. Poseidon sorriu, mas parecia abatido. Agradeço sua confiança. Estamos em guerra há quase 1 ano. Meus poderes estão sendo exigidos demais. E ele ainda encontra novas forças para lançar contra mim, monstros marinhos tão antigos que eu já os havia esquecido completamente. Ouvi uma explosão à distância. A quase 1 quilômetro dali, uma montanha de coral desintegrou-se sob o peso de 2 criaturas gigantescas. Tive dificuldade em distinguir suas formas. Uma era uma lagosta, a outra era um humanoide grande, como um ciclope, mas cercado por uma agitação de membros. A princípio pensei que estivesse vestido como um monte de polvos gigantes. Então percebi que eram seus braços, umas centenas de braços, lutando e se agitando. Briareu, gritei. Fiquei feliz em vê-lo,
mas ele parecia estar em grande perigo. Era o último de sua espécie, um centímano, primo dos ciclopes. Nós o havíamos salvado da prisão de Cronos no último verão, e eu sabia que ele viera ajudar Poseidon, mas nunca mais tivera notícias dele. Ele luta bem, observou Poseidon. Queria que tivéssemos todo um exército assim, mas ele é o único. Eu fiquei olhando enquanto Biareu gritava furioso e erguia a lagosta que se debatia e tentava agarrá-lo com suas pinças. Ele a atirou da montanha de coral e ela desapareceu na escuridão. Biareu foi atrás. Nadando, uma centena de braços girava como hélices de um barco a motor. Percy, talvez não tenhamos muito tempo, disse meu pai. Conte-me sobre sua missão. Você viu Cronos? Contei-lhe tudo, ainda que minha voz tenha ficado embargada quando expliquei sobre Beckendorf. Olhei para os pátios lá embaixo e vi centenas de tritões feridos deitados em macas improvisadas. Vi fileiras de montes de corais que deviam ser túmulos feitos às pressas. Percebi que Beckendorf não era a primeira baixa. Era apenas uma de centenas, talvez milhares. Nunca senti tanta raiva e impotência como naquele momento. Poseidon passou a mão na barba. Percy, Beckendorf escolheu uma morte heróica. Você não é culpado por isso. O exército de Cronos deve estar desbaratado. Muitos foram destruídos. Mas nós não o matamos, não foi? Enquanto fazia a pergunta, sabia que era uma esperança ingênua. Podíamos explodir seu navio e desintegrar seus monstros, mas o Sr. Titã não seria assim tão fácil de matar. Não, admitiu Poseidon, mas vocês ganharam tempo para o nosso lado. Havia semideuses no navio, falei pensando no garoto que eu encontrara na escada. De alguma forma, eu me permitira me concentrar nos monstros e em Cronos. Estava convencido de que não era errado destruir o navio, porque eles eram seres do mal, porque estavam navegando para atacar minha cidade e porque, além do mais, não podiam mesmo ser mortos para sempre. Os monstros se pulverizavam, mas acabavam novamente reconstruídos. Já os semideuses... Poseidon pôs a mão em meu ombro. Percy, havia apenas alguns guerreiros semideuses a bordo daquele navio, e todos tinham escolhido lutar por Cronos. Quem sabe, alguns ouviram seu aviso e escaparam. Se isso não aconteceu, eles tinham feito sua escolha. Tinham sofrido uma lavagem cerebral, disse eu. Agora estão mortos, e Cronos ainda vive. Espera que isso faça com que eu me sinta melhor? Olhei para o mosaico. Pequenas explosões destruíam monstros de ladrilho. Parecia tão fácil quando tudo era só uma imagem. Tyson pôs o braço à minha volta. Se qualquer outra pessoa tivesse tentado fazer isso, eu teria afastado. Mas Tyson era grande demais e teimoso demais. Ele me abraçou, quisesse eu ou não. Não foi culpa sua, irmão. Cronos não é bom para explodir. Da próxima vez vamos usar mais bombas. Percy, disse meu pai, o sacrifício de Beckendorf não foi em vão. Vocês dispersaram as forças de invasão. Nova York estará em segurança por algum tempo, o que libera os outros olimpianos para enfrentar a ameaça maior. Ameaça maior? Pensei no que o Titã Dourado dissera em meu sonho. Os deuses aceitaram o desafio. Logo serão destruídos. Uma expressão sombria cruzou o rosto de meu pai. Você já teve sofrimento suficiente para um dia. Pergunte a Kiron quando você deverá voltar ao acampamento. Voltar ao acampamento? Mas você está com problemas aqui. Eu quero ajudar. Não pode, Percy. Sua missão é em outro lugar. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Olhei para Tyson em busca de apoio. Meu irmão mordeu o lábio. Papai, Percy sabe lutar com a espada. Ele é bom. Eu sei disso, disse Poseidon gentilmente. Pai, eu posso ajudar, afirmei. Sei que posso. Você não vai resistir aqui por muito mais tempo. Uma bola de fogo foi disparada para o alto, por trás das linhas inimigas. Pensei que Poseidon fosse desviá-la ou coisa parecida. No entanto, ela caiu no canto externo do palácio e explodiu. Vários tritões foram lançados para longe, girando na água. Poseidon estremeceu, como se tivesse acabado de ser apunhalado. Volte para o acampamento, insistiu, e diga a Kiron que chegou a hora. De quê? Você deve ouvir a profecia inteira. Eu não precisava perguntar qual profecia. Havia anos que eu ouvira falar da grande profecia.
mas ninguém me contava a história toda. Tudo o que eu sabia era que devia fazer uma escolha que decidiria o destino do mundo, sem nenhuma pressão. E se for esta a escolha? Perguntei. Ficar aqui para lutar ou ir embora? E se eu for e você... Eu não podia dizer morrer. Os deuses supostamente não morrem, mas eu vira isso acontecer. Mesmo que não morressem, podiam ser reduzidos a quase nada, exilados, aprisionados nas profundezas do Tártaro, como acontecera a Cronos. Percy, você precisa ir, insistiu Poseidon. Não sei qual será a sua decisão final, mas sua luta está no mundo lá em cima, se não por outro motivo, para avisar seus amigos no acampamento. Cronos sabia do seu plano. Há um espião entre vocês. Nós vamos continuar aqui, não temos escolha. Tyson agarrou minha mão desesperado. Vou sentir sua falta, irmão. Enquanto nos observava, nosso pai pareceu envelhecer outros 10 anos. Tyson, você também tem trabalho a fazer, meu filho. Estão precisando de você no arsenal. Tyson ficou ainda mais chateado. Eu vou, fungou ele. Então me abraçou com tanta força que quase quebrou minhas costelas. Percy, tenha cuidado. Não deixe que os monstros matem você. Tentei assentir confiante, mas aquilo era demais para o grandão. Ele soluçou e afastou-se nadando em direção ao arsenal, onde seus primos consertavam lanças e espadas. Você devia deixá-lo lutar, eu disse a meu pai. Ele detesta ficar preso no arsenal. Você não percebe? Poseidon sacudiu a cabeça. Já é ruim o bastante que eu tenha que enviar você para o perigo. Tyson é jovem demais. Preciso protegê-lo. Devia confiar nele, falei. Não tentar protegê-lo. Os olhos de Poseidon faiscaram. Pensei que tivesse ido longe demais. Mas, nesse momento, ele baixou os olhos para o mosaico e seus ombros se vergaram. Nos ladrilhos, o tritão da carruagem puxada por camarões estava se aproximando do palácio. O oceano está chegando, disse meu pai. Preciso enfrentá-lo na batalha. Eu nunca sentira medo por um deus antes, mas não via como meu pai poderia enfrentar aquele titã e vencer. Vou resistir, prometeu Poseidon. Não vou entregar meu domínio. Mas me diga uma coisa, Percy. Você ainda tem o presente de aniversário que lhe dei no verão passado? Assenti e mostrei meu colar do acampamento. Tinha uma conta para cada verão que eu havia passado no acampamento meio-sangue, mas desde o ano anterior tinha também uma bolacha de areia, ou dólar da areia, no cordão. Meu pai me dera de presente quando fiz 15 anos. Dissera que eu saberia quando gastá-lo, mas até agora eu não tinha entendido o sentido daquilo. Tudo que eu sabia era que aquele dólar não cabia nas máquinas de refrigerante do refeitório da escola. A hora está chegando, ele sentenciou. Com sorte, vou vê-lo em seu aniversário na semana que vem. Vamos comemorar adequadamente. Ele sorriu e por um momento viu um antigo brilho em seus olhos. Então, o mar inteiro escureceu à nossa frente, como se estivesse desabando uma tempestade de nanquim. Um trovão ribombou, o que deveria ser impossível debaixo da água. Uma presença imensa e glacial estava se aproximando. Senti uma onda de medo atravessar os exércitos abaixo de nós. Preciso assumir minha verdadeira forma divina, disse Poseidon. Vá, boa sorte, meu filho. Eu queria encorajá-lo, abraçá-lo, coisa assim, mas sabia que era melhor não ficar ali. Quando um deus assume sua verdadeira forma, o poder é tamanho que qualquer mortal que sequer olhe se desintegra. Adeus, pai, consegui dizer. Então me afastei, pedi às correntes oceânicas que me ajudassem. A água se agitou à minha volta e disparei em direção à superfície numa velocidade que teria feito qualquer ser humano normal estourar como um balão de gás. Quando olhei para trás, tudo o que consegui ver foram lampejos de verde e azul enquanto meu pai lutava contra o titã, e o próprio mar era cingido pelos dois exércitos. Este livro já começa a toda. No capítulo 1, a morte de Beckendorf. Agora no capítulo 2, a batalha dentro do oceano. Então nós estamos vendo que quando a gente fala do último livro da saga, estamos falando de um livro de ação contínua, né? Ação o tempo todo. O Rick Riordan é muito bom para descrever batalhas e ele está, vamos colocar assim, usando todo o seu talento, bem mais, né? Com mais frequência, bem mais empregado neste livro aqui. Então vamos acompanhando a leitura, espero que vocês gostem, espero que vocês estejam acompanhando a saga conosco, espero que vocês acompanhem a saga até o final conosco e até a próxima.